Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do mito do Édipo, que é um mito descrito por Sófocles na antiga Grécia. Ele vem em forma de peça teatral, e se você não faz ideia do que é, o que eu acredito ser muito difícil, já que a maioria de nós minimamente conhece do que se trata, eu recomendo que você leia o texto original, sem ler introdução, sem ler prefácio, sem ler nota, sem ler nada a respeito antes, porque ele tem ao final uma surpresa. A forma como a trama é elaborada, ela tende a surpreender o leitor e, infelizmente, como nós conhecemos já de antemão o final da história, nós acabamos perdendo a vantagem ou eu diria talvez, esse prazer desse efeito surpreendente que o texto proporcionaria para quem não conhecesse nada a respeito do conto. Mas, seguindo com o que eu gostaria de discutir hoje, eu não vou fazer um resumo do conto. Então, se você não conhece, ou lê o texto no original, ou busca um resumo na internet, ou assiste um dos nossos vídeos. Já tem um vídeo nosso que faz uma descrição a respeito do que é o mito do Édipo. Eu não vou ficar me repetindo aqui. Nesse vídeo ou nesse áudio eu pretendo colocar mais algumas lições que eu acredito serem muito importantes que o Édipo nos ensina. Em um sentido, o Édipo ele nos ensina que o interesse excessivo pelo futuro pode nos gerar prejuízo significativo. Pensemos, o que leva os pais de Édipo a abandonarem ele na beira da estrada para ser carregado para o reino vizinho e acabar sendo criado por outra família é a previsão do oráculo de que ele mataria o seu pai e se casaria com a sua mãe. Porém, se os pais do Édipo não tivessem ido consultar o oráculo, é bem possível que eles nunca tivessem tido essa previsão, não abandonariam a criança, a criariam dentro de casa como seu filho, e ele nunca chegaria a matar o seu pai, porque seria criado junto com ele, não seria criado por outra família, tendo seu pai como um completo estranho, desconhecido, como foi o caso. Em outro sentido, o próprio Édipo, quando na vida adulta busca o oráculo e recebe a mesma previsão que foi dada a seus pais, se não tivesse tido esse interesse excessivo em saber sobre esse futuro, talvez nunca tivesse saído da casa dos seus pais adotivos, encontrado o seu pai biológico na estrada e matado ele e depois casado-se com a sua mãe. Em outro sentido, algumas pessoas podem dizer que o destino é imutável e, portanto, não importa o que o Édipo fizesse, ele acabaria cumprindo o que estava predestinado. Se pensarmos que o destino é imutável, ou, em outra alternativa, que é justamente o interesse por esse futuro que leva a família completa do Édipo a esse destino trágico, em ambas as situações, o mais sensato não seria só ter vivido sem ir em busca dessa informação? Afinal, se o futuro é imutável, eu não tenho como alterá-lo, não importa o que eu faça, de que me adianta sabê-lo de antemão? A função, ou ao menos o que nos é fantasiado em relação a saber o futuro, é a possibilidade de alterá-lo. Se eu sei quando eu vou morrer, eu posso evitar morrer naquele dia e, portanto, viver mais. Mas se isso é imutável e não importa o que eu faça, vai se cumprir o que é predestinado, de que me adianta saber de antemão para me angustiar? Por outro lado, se é justamente ir em busca de saber sobre esse futuro que pode me condenar a um destino tão terrível quanto foi o de Édipo e sua família, não seria mais sensato ainda que eu não busque esse futuro? Em tempos onde a ansiedade nos toma, aonde muitas pessoas estão ansiosas, que sabemos que a ansiedade, de certo modo, é um medo desse futuro incerto. Talvez
esteja mais do que na hora de nós retomarmos o mito do Édipo, lermos a respeito e pensarmos até onde de fato nos cabe nos preocupar excessivamente com esse futuro e acabar abrindo margem para a possibilidade de destinos terríveis que talvez não teríamos se não tivéssemos essa preocupação excessiva. Por exemplo, um desses destinos possíveis, justamente sofrer de ansiedade, sofrer de vários outros sofrimentos psíquicos que temos na atualidade, muitos deles em função ou dessa excessiva preocupação com o futuro, ou então de uma excessiva nostalgia pelo passado ou por uma vida não vivida de acordo com o que se esperava e se desejava. Creio que essa é a principal lição que o Édipo pode nos apresentar, mas há uma outra paralela que também é possível se pensar. Uma que eu há muito tempo já vinha discutindo, muito antes mesmo de ler o Édipo e antes mesmo de estudar mais a fundo a filosofia, que é a questão de você tentar a todo e qualquer custo evitar algo. Essa ação de tentar evitar excessivamente algo nos é mostrado no mito do Édipo que muitas vezes pode ser justamente o que nos leva para o que estamos tentando evitar. Afinal, foi o fato do Édipo ter saído de casa para tentar evitar se cumprir a profecia do oráculo dele, matar o seu pai e casar-se com a sua mãe, foi justamente essa tentativa de evitar que o levou para o seu destino, que o levou a matar o seu pai. Claro, ele não tinha conhecimento de todas essas informações, mas de qualquer modo é justamente a tentativa dele de evitar isso que o leva em direção a isso. E nesse sentido, eu fico refletindo acerca, por exemplo, de pessoas que tentam excessivamente evitar a morte, que tentam excessivamente evitar o fim de um relacionamento, que tentam excessivamente evitar coisas que talvez não teriam o risco de acontecer se não fosse uma tentativa tão frenética de evitá-las. Muitas vezes é na ânsia de evitar a morte que você deixa de viver. É na ânsia de evitar o fim de um relacionamento que você sufoca o seu parceiro, a sua parceira em um nível que torna-se insuportável o relacionamento. Vemos isso com uma imensa frequência, de pessoas estarem tão empenhadas na tentativa de evitar um fim de relacionamento que justamente acabam colocando fim nesse relacionamento. É isso um pouco da reflexão que eu queria fazer com vocês acerca do mito do Édipo. Espero que tenha sido de proveito para vocês. E até um próximo vídeo ou áudio. Lembre-se de inscrever-se no canal, clicar em gostei.